Boa tarde. É então chegado o momento de compartilharmos reflexões sobre o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estamos na segunda lição do livro novo, Momentos de Saúde e de Consciência. Na semana anterior fizemos a introdução, a apresentação do livro. Hoje é o primeiro capítulo, que tem a título de destaque, Decisão de Ser Feliz. Então, claro, sempre lembramos que o nosso objetivo é despertar o interesse pela leitura de todo o livro. Aqui apenas iremos compartilhar reflexões de alguns tópicos que nos chamaram mais a atenção. Mas, como sempre, primeiramente, vamos para um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. E trouxemos para a nossa reflexão uma passagem do comentário às cartas a Efésios, capítulo 5, versículo 8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção ao autoexame, à autoanálise. O que constitui os nossos hábitos mentais, as nossas palavras, os nossos pensamentos, porque eles caracterizam não só o nosso estado de disposição presente, como também as zonas mentais de onde procedemos, de tal forma que em cada novo dia nós somos convidados a redirecionar, a procurar ampliar a nossa sintonia com os valores do bem, da paz, do Evangelho de Jesus, em que novos hábitos mentais, emocionais e a vivência a que somos estimulados estabeleça para nós uma zona, uma dimensão, assim diríamos, espiritual, dignificante e felicitadora. Não só durante o nosso estágio encarnatório, aqui como espíritos revestidos temporariamente da matéria, mas também para que ao retornarmos à verdadeira vida, à vida espiritual, possamos ter o convívio e a interação com aqueles que simpatizam e sintonizam com essas novas construções que tenhamos erguido. Então é interessante, voltando aqui ao título do nosso estudo, Decisão de Ser Feliz, primeiro capítulo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, algo que a princípio nos parece até banal. Quem não desejaria ser feliz? Todos, diriam alguns apressadamente. Mas em termos de perspectiva, dentro da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles, que estamos aqui compartilhando, poucos, de fato, têm bem estabelecido essa decisão, que naturalmente é o reflexo de todo um trabalho de autoconhecimento, de despertamento do eu profundo,
de consciência da realidade espiritual de onde viemos, para onde iremos. Porque no jogo das ilusões dos sentidos, a grande maioria das pessoas pensam estar a caminho e trabalhando pela sua felicidade. Mas, quando essa felicidade, como muitas vezes acontece, colide com as leis de Deus, sobretudo a lei de amor, a pessoa está profundamente enganada. Também é importante aqui lembrarmos, nessa introdução, que trazemos no nosso psiquismo todo um peso de experiências reencarnatórias, onde fomos um desastre, colidimos com as leis divinas. Julgamos que seria possível a felicidade aonde o egoísmo e o orgulho, bem estabelecido em nós, pudesse nos conduzir nesse caminho, quando, na verdade, estabelecemos apenas frustrações e desequilíbrios que muitas vezes ainda influenciam no momento atual em que vivemos. Quantas vezes pessoas desfrutando de situações relativamente boas e felizes sabotam a sua própria experiência, abrem-se a um nível de conflitos e de sofrimentos absurdos, face às possibilidades positivas e benéficas que estariam usufruindo. É porque, meus amigos, de fato, ter bem estabelecido, bem estruturados os caminhos da felicidade é trabalho do Espírito Eterno. É trabalho da nossa relação harmoniosa com as leis da vida, as leis morais que o Evangelho nos traz. Porque fora disso, estaremos percebendo mais cedo ou mais tarde desenganos e frustrações que, na verdade, eram apenas caminhos de infelicidade e contrários a nós mesmos. Vamos então para o nosso primeiro tópico de reflexão desse tema dessa tarde. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Então, estarmos atentos e conscientes a tudo o que fazemos, analisando e percebendo objetivos e direcionamentos, se de fato são positivos, são motivadores. E aqui Joana destaca, para o prosseguimento da tua existência, que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. Ou seja, não podemos oferecer campo a mágoas, a ressentimentos, a estados emocionais de desequilíbrio, que na verdade sempre trazem material de deterioramento, de sofrimento para nós. Então, Joana diz assim, tudo quanto façamos deve estar bem estruturado no significado positivo. É preciso que esteja em harmonia com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor.
És a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo, e depois dele como resultado dos teus atos. Esse parágrafo, ele é bem significativo, por isso separamos. Vamos refletir um pouco sobre ele. Primeiro que tudo, ele nos convida à responsabilidade, a estarmos bem cientes de que não pode haver mais campo para justificativas evasivas quando surgem desafios e problemas na nossa vida. Somos nós que temos que enfrentar. E não adianta procurar justificar em termos de transferência de responsabilidade aos pais, à sociedade, à vida no planeta de provas e expiações. Não. É preciso, estando bem consciente de que aonde estivermos, nós estamos colhendo e plantando, vivenciando situações cuja causa essencial somos nós mesmos. E dessa maneira, dos hábitos que estamos formando agora nesses enfrentamentos, nós levaremos esse material para o plano espiritual. E lá dará continuidade às características que já estávamos vivenciando aqui. É por isso que a doutrina espírita ela é bem incisiva em nos motivar a resolver problemas e dificuldades, imperfeições que percebemos em nós, agora mesmo, na presente encarnação, resolver. Não ficar protelando, porque essas questões têm que ser resolvidas por nós. Por isso, aquele significado profundo da passagem evangélica, onde Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Porque somos nós mesmos que teremos e estaremos sempre dando conta de tudo aquilo que fizermos. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras. Então, é sempre relevante que aquilo que caracteriza nosso comportamento no dia a dia esteja nos felicitando. Estejamos percebendo nessas nossas atitudes estados de paz e de felicidade. Porque se não estiver acontecendo assim, nós estamos nos transformando em tormentos para nós mesmos e induzindo aqueles que convivem conosco a esses estados perturbadores. É claro que, na medida do nosso compromisso com a felicidade, com as leis de Deus, dia a dia, o nosso esforço é de melhoria, é de superação, é de trabalhar estados cada vez mais harmoniosos, equilibrados, no domínio espontâneo das emoções, daquilo que sentimos, fazendo com que a harmonia com as leis de Deus seja o fiel da balança, bem caracterizador do que fizemos e estejamos a fazer dia a dia.
E prosseguindo, todos quantos anelam pela integração com a consciência cósmica geram simpatia e animosidade no mundo, estando sempre a braços com os sentimentos desencontrados dos outros, porém fiéis a si mesmos, com quem sempre contam, tanto quanto naturalmente com Deus. Quando Joana coloca aqui que todos quanto desejam, anelam pela integração com a consciência cósmica, com as leis de Deus, geram, ao mesmo tempo, simpatia e animosidade no mundo. É porque, meus amigos, ainda predomina no mundo em que estamos o materialismo, profundamente associado ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. E, evidentemente, que os nossos esforços de espiritualização, se por um lado tem um endosso, o apoio, a aprovação dos espíritos benfeitores, dos espíritos verdadeiramente felizes, nós temos como contrapartida a inveja, o desequilíbrio daqueles que, ainda não tendo despertado para os objetivos sublimes da vida, vivem infelizes. Então, não tenhamos dúvida. O nosso trabalho, o nosso esforço de crescimento espiritual, de busca da verdadeira felicidade, no mundo materialista, sempre contará com adversários, encarnados ou desencarnados, ou ambos. Mas isso, de certo modo, tornar-se-á, dia a dia, elementos de mais estímulos para prosseguirmos na verdadeira aquisição da felicidade. Quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo do sofrimento. As lutas, as dificuldades que aparecem, elas sempre surgem como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar. Então, aqui não temos nenhum jogo de palavras para nos enganar. O que a espiritualidade deixa bem claro para nós é que no caminho que ela nos apresenta, na construção da verdadeira felicidade, essa felicidade não será minada, não será estragada, nem por desafios, nem por sofrimentos, nem por lutas, que surgem sempre como desafios perturbadores, mas que a pessoa deve enfrentar. Isso é maravilhoso e verdadeiro, porque significa que nós passamos a trabalhar dentro de nós mesmos uma realidade de uma perspectiva de felicidade que não sofre mais os abalos e os constrangimentos de um mundo de provas e expiações, em que, mesmo estando nele inseridos, mesmo enfrentando dificuldades, lutas, nós estaremos mantendo o estado interior pacificado, equilibrado e feliz. Porque é uma felicidade que não depende do jogo das ilusões dos sentidos, das satisfações puramente físicas, mas de um estado de alma que dia a dia vai ampliando o seu leque de interação felicitadora pelo próprio crescimento espiritual em que estejamos, de fato, comprometidos. Transforma os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando,
não sofrendo, não desistindo. Quem na luta apenas vê sofrimento, possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. É interessante aqui, né? Nesse parágrafo que separamos, a fim que, de fato, essa questão toda seja colocada a limpo. Então, aqui, Joana inicia dizendo assim, ó, transforma os estímulos afligentes, aquelas situações de dificuldades, de dores, em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. E, de fato, estando nós bem alicerçados na compreensão legítima da vida, que é o entendimento espiritual, esse que temos recebido através da doutrina espírita e que aqui na psicologia de Joana de Ângeles é mais amplamente trabalhado. Então, tudo aquilo que vem de fora e que, de certo modo, vem uma impregnação de desassossego, de dificuldade, nós passamos a perceber como elementos que devem ser bem aproveitados para o nosso crescimento espiritual. Mas aqui o que é mais importante, não sofrendo, não lamentando e não desistindo, mas trabalhando eles e observando sob o ponto de vista do progresso e do crescimento espiritual. Há um grande peso nas aflições, nas dores que a maioria das criaturas humanas passam, pela ausência de compreensão espiritual a respeito da vida. Porque para aquele que não entende esses fatores como sendo elementos positivos para o crescimento espiritual, passam a uma análise simplória e puramente humana de se questionar a desnecessidade deles. Para que essa doença, para que esse sofrimento? Isso não está me levando a nada. E aí chega ao ponto de alguns atribuírem, inclusive, a causa, né, das doenças, dos problemas da criatura humana como sendo atributos originados no poder do mal, no Satanás, no adversário de Deus em que acreditam. Mas nós, que temos a iluminação do Evangelho de Jesus e que sabemos que é Ele o governador do planeta Terra e de que tudo o que acontece tem por meta maior a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa felicidade, a maneira de perceber tudo isso muda completamente. E aí continua esse texto dizendo assim: quem na luta apenas vê sofrimento, possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. E, de fato, aqueles que tentam encarar essa vida apenas do ponto de vista materialista, uma grande maioria está a caminho das depressões, das ansiedades, das síndromes psicológicas perturbadoras, por não suportar a carga que tem aumentado tanto nos últimos anos na área das doenças dos sentidos, as doenças emocionais. E aí Joana adverte aí, quem na luta apenas vê sofrimento, possui uma conduta patológica, uma conduta doentia, necessitando de tratamento adequado. E realmente não é, por outro lado, que tem aumentado e enchido cada vez mais os consultórios de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria, daqueles que, passando por distúrbios na área mental, incrementadas por uma visão da vida no sentido materialista, acabam
necessariamente buscando as terapias, né, nessa área da medicina humana. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Que maravilha, não é? Então, primeiro, trabalhar bem em nós essa perspectiva de que a vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora. O apóstolo Paulo já dizia na carta aos Tessalonicenses, né? Regozijai-vos sempre. Estejais num clima astral elevado. E Paulo dizia isso enfrentando prisões e sofrimentos físicos graves. Mas ele tinha trabalhado muito bem dentro de si essa percepção espiritual da vida. Então, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações, é estar de bem com a vida, é estar vivenciando certa felicidade interior perene, que não depende de facilidades ou dificuldades do mundo exterior ou do mundo material, tornando tua vida agradável. Serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Não é isso que nós mais queremos? É, se estivermos trabalhando nosso despertar espiritual de forma diária e firme para superar os conflitos e contradições sabotadores da nossa felicidade que erguemos em inúmeras experiências encarnatórias frustrantes e que devem ficar no passado, sendo transcendidas, superadas, ressignificadas através do Evangelho de Jesus, da espiritualidade plena que estamos procurando aqui trabalhar e compartilhar. Assim chegamos ao término das nossas reflexões nessa tarde. Agradecemos muito àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações, esse vídeo. Até o próximo estudo e uma boa tarde a todos.